Boa noite. Eu sou o pastor Luiz, como já foi dito, né? Sou pastor lá na igreja Boas Novas, que fica lá no Secap, que é uma congregação da igreja central, aqui, onde nós estamos. Tenho trabalhado junto com os jovens aqui da igreja e tem sido um privilégio estar com essa moçada aqui. E realmente Deus tem abençoado muito a minha vida, a vida da minha esposa, aqui em Araraquara, ao longo desses 6 meses. Às vezes alguém liga aqui na igreja, o Mané não está aqui, eu atendo o telefone e falo, é o pastor Luiz, é da igreja presbiteriana? Eu falo, mas eu não conheço esse pastor, porque esse pastor está em outro lugar. E eu tive o privilégio de estar aqui hoje com vocês. Espero que realmente Deus abençoe a minha vida e abençoe a sua vida nessa noite. Vamos orar ao Senhor mais uma vez? Ó Pai, muito obrigado por estar aqui, Pai. Eu acredito, Deus, que essa é a vontade do Senhor, que eu esteja aqui agora, para realmente expor a Tua palavra da melhor forma possível. Ó Deus, me ajude a ser simples, objetivo, ó Pai. Me ajude, ó Deus, a realmente falar aquilo que o Senhor colocou no meu coração, Pai. Ó Deus, eu peço que o Senhor abençoe o culto lá na nossa igreja também, que o Senhor realmente faça as mesmas coisas que o Senhor deseja fazer aqui, o Senhor faça lá. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém, Pai. Convido você a abrir sua Bíblia em Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10. Versículo 1. Lucas, capítulo 10, versículo 1. Eu farei a leitura até o versículo 11. Depois disso, o Senhor designou outros 70 e os enviou 2 a 2 adiante dele a toda a cidade e lugares para onde ele estava prestes a ir. E lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Ao entrares numa casa, dizei antes de tudo, paz seja nessa casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ela a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Quando entrardes numa cidade, e ali vos receberem, comei de tudo que for oferecido. Curai os enfermos que nela houver, e anunciai-lhes a vós outros está próximo o reino de Deus. Quando, porém, entrardes numa cidade, e não vos receberem, saí pelas ruas e aclamai, até o pó da vossa cidade, que se nos apegou aos pés, sacudimos contra vós outros. Não obstante, sabei que está próximo o reino de Deus. Digo-vos que naquele dia haverá menor rigor sobre Sodoma do que para aquela cidade. Eu gosto muito desse texto, porque se você começar a olhar Lucas, a partir do capítulo 9, você vai perceber que Jesus ele faz algumas multiplicações de pães e peixes. Depois Jesus ele começa a falar um pouco a respeito de quem ele é. Porque até então, quando alguém falava quem Jesus era, Jesus falava, não fala nada não fala nada agora. E Jesus passa a falar também a respeito de qual foi a missão que ele veio fazer na terra. Ele começa a falar, olha, eu vim porque o Filho do Homem, ele tem que ir para a cruz. O Filho do Homem, depois de alguns dias, ele vai sofrer, ele vai ser crucificado, mas ele vai ressuscitar.
Depois Jesus ele aparece aos discípulos, ainda no capítulo 9, no Monte da Transfiguração. Depois ele vai, cura algumas pessoas, e ele passa a ensinar os discípulos um pouco a respeito do reino de Deus. E o interessante disso é o quê? Que Jesus ele chama os discípulos a fazerem missão. Por isso eu acredito que o capítulo 10, ele mostra exatamente o que Jesus deseja para a minha vida e para a sua vida. Princípios básicos a respeito da missão de Deus, com relação ao reino de Deus que está sendo estabelecido na terra. Com relação àquilo que Jesus Cristo veio fazer e continuará a fazer usando as nossas vidas. Quando você olha para esse texto, você vai perceber uma coisa. A primeira coisa que aparece aqui não sei se você percebeu, mas o primeiro versículo eu li na versão NVI. Ficou numa outra versão. Porque Jesus ele fala assim, olha, depois disso o Senhor designou outros 70 e os enviou. O primeiro princípio básico da missão é que Jesus enviou os seus discípulos. Jesus enviou os discípulos. O ensino incansável da igreja e de Jesus é que a igreja é para os de fora. Imagine comigo Jesus investindo 3 anos na vida desses discípulos, 3 anos almoçando junto com eles, caminhando junto com homens e mulheres que eram considerados marginalizados pela sociedade, homens e mulheres nos quais não eram bem vistos. E aí ele traz 12 desses homens para caminhar junto com ele ao longo de 3 anos. E caminhando, investindo tempo, investindo ensinos na vida desses homens, chega num determinado momento em que Jesus diz, olha, isso aqui não é um clube não. Agora vocês vão para fora. Eu envio vocês. Interessante também, porque se você olhar em Atos 8, Atos capítulo 1, versículo 8, diz que Jesus, ao subir ao céu, ele disse aos discípulos, olha, agora vão por toda a Judéia, Galiléia, Samaria e até os confins da terra, porque agora vocês continuam a missão que eu comecei. Jesus os enviou. Não existe outra razão de ser para o discípulo de Jesus que não seja olhar para fora. Olhar para fora. Igreja só é igreja quando olha para os de fora. O problema nosso é quando a igreja se transforma em outra coisa que não a missão dada por Jesus. Deus, ele nos diz, assim, basicamente você tem que sair, ele fala assim, olha, sai e vai. Quando você olha, por exemplo, Gênesis capítulo 12, o que você tem em Gênesis capítulo 12? Gênesis capítulo 12 você tem o chamado de Deus para Abraão. Deus, ele chega para Abraão e fala assim, ei Abraão, vem aqui. Você está muito tempo nessa terra aí. O que eu vou fazer com você, Abraão? Você vai ser pai de uma grande nação. Abraão, você vai fazer o seguinte, você vai sair da tua terra, você vai abandonar os seus parentes aí, e você vai para o lugar que eu vou te mostrar. Você vai abençoar aqueles que eu abençoar, e você vai amaldiçoar aqueles que eu amaldiçoar. E de ti, Abraão, eu farei uma grande nação, um grande povo, um povo meu. E ali então começa o povo de Deus. Qual é a ordem? Sai e vai. Sai, Abraão, e vai. Da mesma forma, eu acredito que nós somos chamados para esse negócio. Nós somos chamados a sair da nossa zona de conforto e ir. Nós somos chamados a sair da nossa roda de intimidade e ir. Nós somos chamados, às vezes, a sair dos nossos condomínios e ir. Sai e vai. Jesus, então, quando ele chega diante dos discípulos, ele os envia. Mas eu também diria que tem uma outra coisa, como o princípio básico da missão. Que Jesus, ele não apenas envia os discípulos, mas ele os envia de 2 em 2. Olha o que diz o texto.
e os enviou 2 a 2. 2 a 2. Jesus não nos envia a fazer missão sozinhos. Jesus não nos envia a fazermos missão por nossa própria conta. Ele nos envia de 2 em 2. E o interessante é o quê? Que o ponto em comum dos discípulos é a missão, e não a amizade em si. Quando eu tenho alguns amigos, e inclusive ontem nós estávamos em Limeira e eu me encontrei com 3 deles. O interessante é que quando nós nos encontramos, eu estava indo por um caminho, outros estavam indo por outro caminho, mas essas 4 pessoas estavam fazendo missão. E de repente um olhou para o outro e falou: olha, para onde você está indo? Eu estou indo fazer a missão de Jesus. E aí então, falei assim, eu também estou fazendo. Vamos fazer junto. Vamos fazer parte desse negócio. Eu tenho encontrado com jovens, tenho encontrado com pessoas aqui na cidade de Araraquara, que têm olhado falando assim, pastor, o que o senhor está fazendo? Estou fazendo a missão de Jesus. Eu também quero fazer parte desse negócio. Então vamos fazer parte disso. A missão não é sozinho. Não é sozinho. Se você está fazendo missão sozinho, ou você está fazendo algo que não é missão, ou você entendeu errado aquilo que Jesus te mandou fazer. Porque a missão passa por um processo em estar do lado de outra pessoa, caminhar junto. E eu diria que em 3 perspectivas. A primeira perspectiva, de alguém mais experiente com você. Uma espécie de mentor espiritual. Alguém que está junto com você, te apontando o caminho, porque muitas vezes você não sabe fazer. Eu tenho pessoas que caminham junto comigo e me mostram, Luiz, não é assim, não é assim. E o mentor espiritual, ele não é uma mãe. O mentor espiritual está mais para um pai à moda antiga. Ele não fala que você é bonitinho e que você está fazendo tudo certinho e está tudo certo. Ele diz, olha, eu acho que você não é desse jeito que você deve fazer. Eu acho que se você fizer assim, você está fazendo errado. E nós precisamos ter pessoas que caminham à frente da gente. Assim como nós precisamos de pessoas que estão lado a lado, que choram as nossas dores, que se alegram com as nossas alegrias, pessoas que nós podemos compartilhar as nossas vitórias e derrotas. Mas eu diria também que a missão, ela acontece quando nós temos pessoas que estão atrás de nós. Quando nós começamos a olhar para os mais jovens, por exemplo, e dedicamos as nossas vidas a termos discípulos e a discipularmos. A missão não é sozinho. Deus não te chamou para fazer algo sozinho. Deus te chamou para fazer algo com alguém. Com alguém. Eu acredito, se você olhar aqui, aqui tem bastante gente. Vai ter um monte de gente querendo fazer missão. E aí então você pode procurar alguém que está caminhando nesse mesmo caminho. Mas Jesus, ele também diz uma outra coisa. Diz o texto: enviou de 2 a 2 adiante dele. Nós não somos o Messias. A igreja não é o Messias. A igreja, ela está mais para João Batista do que para Messias. A igreja anuncia aquilo que Cristo fez. A igreja não é aquilo que Cristo fez, em certo sentido. Ela não é o reino de Deus. A igreja faz parte, ela é serva do reino de Deus. Se você olhar aqui, você vai encontrar um monte de vasinho de barro. E quando eu digo vasinho de barro, é vasinho de barro mesmo. A começar desse vasinho de barro que está aqui na frente. Mas esse vasinho de barro aqui tem algo muito precioso dentro dele, que não vem dele, que vem de Deus. Primeiro é a mensagem de Deus, o Evangelho. A mensagem de que Deus, ele veio ao nosso encontro e nos trouxe de volta para casa. E o segundo tesouro é o próprio Espírito Santo de Deus, que habita dentro de nós e transforma corações a usar a nossa vida.
O Espírito Santo de Deus agindo na vida das pessoas. Porque Cristo os enviou de 2 em 2, mas adiante dele, os discípulos não fariam nada que Jesus não faria. Porque o propósito de Jesus é nos formar a imagem dele. Jesus ele não tem nenhum outro propósito que não seja nos formar igual a ele. A nossa maneira de pensar, a nossa maneira de falar, a nossa maneira de agir, tudo é voltado para Cristo. Tudo é fluir de Cristo. E Deus nos manda essa missão. Vamos lá. Jesus nos enviou de 2 em 2, diante dele. E para onde que Jesus enviou? Para onde? Como continua o texto? Para onde? Eu espero, eu acho que eu ouvi, né? Fingi. Cidade. Jesus nos envia para a cidade. Jesus enviou de 2 em 2, adiante dele, para a cidade. Nós temos um certo equívoco em pensar que Jesus ele tinha um ministério rural. Porque nós olhamos para Jesus e pensamos, Jesus falando assim, olha, vejam as aves dos céus, vejam os lírios dos campos, olhem o agricultor, e a gente pensa assim, olha, Jesus ele morava no sítio, mas Jesus construiu o ministério dele em Cafarnaum. Cafarnaum era uma cidade, uma baita de uma cidade para a época. Era uma cidade incomparavelmente melhor do que Nazaré, a cidade no qual Jesus nasceu. Em Cafarnaum, movimentavam-se os jornais, os telejornais da época, as redes sociais, a internet. Cafarnaum. Se Jesus tivesse permanecido em Nazaré, o ministério não teria expandido. Porque Jesus foi para a cidade. E Jesus na cidade, ele falava para um homem que tinha uma mentalidade rural. Eu nasci na cidade. Meu pai é no campo. A minha mente é de cidade. Mas a mente do meu pai é do campo. E às vezes eu me pego sentindo saudade do campo, sem nunca ter vivido lá. Por quê? Porque pelas histórias que meu pai me contava. Pelas histórias. A memória é do campo. Mas a vivência é na cidade. E Jesus estava na cidade e ele foi para a cidade. Diante desses 4 fatores, eu gostaria de fazer uma pergunta. Você tem sido enviado, junto com outras pessoas, adiante de Jesus, para a cidade? Nós, como igreja, como povo de Deus, pessoas que estão sempre abençoando a vida uns dos outros, estamos sendo enviados para a cidade para anunciar uma mensagem que é maior do que a gente? Será? Jesus, quando ele envia os seus discípulos, ele os envia para fazer essa missão. Mas aí então tem um problema. Porque até então, está tranquilo aqui. Ser enviado, de 2 em 2, adiante de Jesus, para a cidade. O problema é o que encontramos na cidade. O que nós encontramos na cidade? E o próprio Jesus nos mostra. A primeira coisa que nós encontramos na cidade é uma tarefa maior do que as nossas possibilidades. É uma tarefa muito maior das nossas possibilidades. A agenda de problemas de uma cidade é imensamente maior do que as nossas possibilidades. O nível de corrupção é imensamente maior do que as nossas possibilidades humanas de transformação na cidade.
A falta de recursos para se ter bons hospitais, boas escolas, é um problema tão grande comparado com o que nós podemos fazer. O número de pessoas que moram nas ruas, das crianças marginalizadas, dos jovens com envolvimentos com drogas, os problemas das cidades são extremamente maiores do que nós podemos resolver. O número de pessoas sofrendo violências e abusos fogem da nossa capacidade de resolver. Nós não temos possibilidades humanas para resolver isso. Por quê? Porque na cidade existe uma tarefa maior do que as nossas possibilidades. Mas Jesus, ele é fantástico. Ele é fantástico em sabedoria, né? E aí vem o versículo 2. Olha o que diz o versículo 2. Ele fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Ponto. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Aqui na revista atualizada, na versão que eu li agora, diz seara. Mas essa palavra na NVI é traduzida como colheita. Seara é você olhar para um campo plantado e você tem muito trabalho a fazer. Tem a plantação ali, você tem que cuidar, você tem que estar ali e um dia vai virar uma plantação no qual você pode colher. Mas essa palavra pode ser traduzida para colheita e eu acredito que é a melhor tradução. Porque João, quando ele se encontra com seus discípulos, Jesus, no Evangelho de João, ele diz assim, olha, olhai para os campos brancos. Por quê? Porque os frutos já estão nos pés. E se a gente mudar aqui para colheita, colheita não é igual seara. Colheita, os frutos já estão nos pés. Muda o texto. Porque o texto diz, a colheita é grande. Seria a mesma coisa que uma árvore bem grande de manga, aquela manga linda, né? Não sei se você jantou hoje, mas aquela manga, a manga, você só coloca a mão assim, ela parece que ela desce, tá facinho de pegar. A colheita é grande. O nosso problema não é a colheita. O nosso problema não é a colheita. A colheita não é o problema principal aqui. O problema é a falta de trabalhadores. O problema não é a colheita. O problema são os trabalhadores. Jesus diz, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, orem. Orem. Portanto, orem. Eu desafio você a orar, pedindo assim, olha, Senhor, levante na nossa igreja homens e mulheres que amam a colheita, mais do que o sucesso profissional. Senhor, eu peço ao Senhor que o Senhor levante mais homens nessa igreja, mulheres, que amam mais a missão do Senhor do que a própria vida. Ó Deus, eu oro ao Senhor pedindo que o Senhor levante mais homens, mais jovens, que amam mais o Senhor e as pessoas do que as suas próprias atividades. Eu desafio você a orar a Deus. Eu só peço que você ore. É isso que Jesus diz. Ele não está dizendo assim, olha, vai, faça isso, faça aquilo, lute por isso, lute por aquilo. Ele fala, ore. Ore. Mas sabe qual que é o problema da oração? É que Jesus responde. O nosso problema com a oração é que Jesus responde. E quando ele responde, às vezes ele faz coisas inacreditáveis. Porque se você olhar em Mateus capítulo 9, os discípulos oraram. Eles oraram. Deus, mande mais trabalhadores. E de repente Jesus ele pegou ali uma listinha
De repente ele foi lá, Pedro, Tiago, João, André. Aqueles que oraram se tornaram a própria resposta da oração. Porque quando a gente ora diante de Deus, olha, às vezes vai ter complicação, porque Deus vai falar assim, olha, realmente eu vou enviar mais trabalhadores. Você é o trabalhador. Você é quem eu levantei. Ore ao Senhor da seara e Deus vai levantar mais trabalhadores, porque a colheita é grande. E ele continua. Mas os trabalhadores são poucos. Roguem ao Senhor da seara. Ele manda trabalhadores para a sua seara. Nós precisamos orar mais. A igreja precisa orar mais. Orar mais. Quando eu cheguei lá no SECAP, eu me lembro que eu fiz a minha primeira reunião de ministério infantil. Confesso que o pastor que acaba de se formar, ele sai empolgado, assim, ele acha que, nossa, tudo vai acontecer, né? E eu cheguei e falei assim, nossa, vamos fazer uma reunião aqui com o pessoal do ministério infantil. E aí, foi para a reunião. Tinha eu, a minha esposa e mais 2 pessoas. A minha primeira reunião. E aí, naquela reunião, a primeira, eu ia começar, uma mulher levantou a mão e falou assim, pastor, eu gostaria de falar uma coisa. Eu falei, o que, irmã? Pode falar. Eu gostaria de falar que a partir da semana que vem eu não venho mais. Porque eu estou me mudando, né, de cidade e tal. Agora tem uma pessoa só. E a minha esposa. Graças a Deus. Ela eu sei que não vai embora. E aí, eu mesmo sem muita fé, eu comecei a orar a Deus. Ó Deus, se o Senhor me chamou, o Senhor traga pessoas. O Senhor traga pessoas, o Senhor levante pessoas. Essa igreja não é minha, ela é sua noiva. A minha noiva é a Marcela. Essa é a sua. E a semana passada, ou 2 semanas atrás, eu tinha 8 pessoas. 8 pessoas. Eu não sei como elas vieram. Eu não sei como elas chegaram lá. Mas hoje eu tenho mais pessoas para trabalhar do que crianças. Ora a Deus. Ora. Ora pela igreja. Às vezes a gente passa mais tempo reclamando da igreja do que orando por ela. Ora pela igreja. Ame a igreja, ore por ela. Porque Deus envia trabalhadores, porque tem muita gente aí fora, pronta para ouvir a mensagem da cruz. Só basta você falar. Porque foi Deus quem fez, e é Deus quem faz, e é Deus quem fará. Porque a colheita é dele. É dele. Ore. Mas eu também diria que na cidade é uma tarefa em meio à oposição. Se por um lado, na cidade, você tem uma tarefa que foge, escapa das nossas possibilidades, e por isso nós temos que orar ao Senhor da colheita, por outro lado também nós temos uma tarefa em meio à oposição. Em meio à oposição. Por quê? Porque olha o que Jesus diz no versículo 3. Ele diz, ide, vão. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não tem... Eu duvido um pastor chegar na frente da igreja e falar assim, olha, gente, a partir de hoje a gente vai fazer um trabalho não sei na onde. E aí eu vou enviar vocês como cordeiros no meio de lobos. Muitas pessoas vão dar um passo atrás, outras pessoas, pastor, esse dia não vai dar. Mas Jesus, quando ele envia a cidade, ele envia num lugar que é no meio de lobos. Por que isso? Porque eu duvido que advogados que decidem viver os valores do reino,
os princípios do reino, junto com os seus colegas de trabalho, ele não vai estar como cordeiro no meio de lobos. Eu ouso dizer que psicólogos que desejam viver os princípios do reino, colocam os princípios do reino dentro do seu consultório, ele não vai ser olhado como ovelha no meio de lobos. Eu duvido que policiais cristãos que escutam a mensagem da cruz e são desafiados a viver diante dos valores do reino, vão ser jogados como cordeiros no meio de lobos. Empresários que decidem viver de forma diferente ou tratar os seus funcionários, e assim como cuidar dos seus clientes, eles não vão ser enviados como cordeiros no meio de lobos. Nós escutamos histórias de cristãos perseguidos no outro lado do país, nós escutamos, no outro lado do mundo, né? Nós escutamos todas essas pessoas que sofrem por Jesus, mas quem disse para nós que Deus deu uma liberada aqui no Brasil para a gente viver da forma que a gente quiser viver? A igreja brasileira evangélica só não é perseguida porque não ofende. Deixa esse povo lá, eles não fazem mal para ninguém. Às vezes eles postam alguma coisa no Facebook quando tem um movimento gay e tal, mas fica lá só. A igreja só é perseguida quando ela faz a diferença. Se a igreja não faz a diferença, ela nunca será perseguida. Porque quando nós somos jogados como cordeiros no meio de lobos e fazemos a diferença, pode ter certeza, meu irmão, você vai passar por um perrengue. Pode ter certeza que você vai correr risco, que você vai ter sérios problemas e vai ser difícil. Mas quem disse para você que Jesus disse que seria fácil? Quem disse? Porque na cidade nós temos dificuldades. Conta a história de irmão André, que era um contrabandista de Deus. Ele levava a Bíblia no tempo da Guerra Fria, no leste europeu, porque não era permitido ter Bíblias lá. E ele chega num grupo de cristãos que estão sofrendo perseguição, alguns foram mortos, tal. E ele disse: olha, eu gostaria de dizer para vocês que a igreja no Ocidente está orando por vocês. E aí das pessoas do grupo respondeu para eles: olha, diga para a igreja do Ocidente que a igreja aqui também está orando por eles. E o irmão André, ele olhou para aquilo e falou assim: olha, mas como? Esse pessoal aqui está sofrendo, sendo perseguido, e eles querem orar para a gente que está tranquilo lá no Ocidente? E aí eles complementaram e disseram assim: para nós aqui, é muito claro quem é o inimigo. Mas vocês não percebem que silenciosamente o inimigo está roubando de vocês a paixão e a influência do Evangelho. Pouco a pouco, nós estamos perdendo a paixão pela mensagem da cruz. Pouco a pouco, nós estamos nos preocupando mais com religiosidade, com o que diz a respeito do Evangelho. Pouco a pouco, nós estamos nos preocupando mais com aquilo que nós devemos fazer de maneira secundária do que com a missão dada por Cristo. Também diria que Robert Lincoln, que era quando seminarista, lá nos Estados Unidos, ele começou a trabalhar numa cidade americana, em um bairro carente. E nesse grupo de estudos tinha uma menina chamada Eva. Era uma garota de 14 anos, ela frequentava o grupo de estudos. Certo dia ela procurou o Robert e, meio agitada, ela falou assim: olha, eu estou sendo pressionada e eu não sei o que fazer. Existe uma gangue muito grande aqui que estão recrutando meninas para se prostituírem com homens brancos endinheirados de classe média. E eles estão no meu pé. E o Robert disse a ela: olha,
Continua firme aí. Não cai não. Mas o Robert, ele foi viajar durante 3 meses. E quando ele voltou, ele percebeu que aquela menina não estava lá. A menina não estava no grupo. E ele perguntou para alguns dos jovens, e algum disse para ele assim, olha, 1 mês depois que você saiu, ela desapareceu daqui. Então o Robert foi visitar até a casa daquela menina. E assim que ele viu a menina, ela começou a chorar. E aí então ela disse, eles me pegaram, Robert. E ele, sem um pingo de sensibilidade, ele disse, mas você não resistiu. Você não fez nada. Resistir ao diabo e ele fugirá de vocês. Foi isso que ele disse a ela. Mas ela falou, o que você queria que eu fizesse? Eles chegaram aqui em casa, bateram na minha porta e disseram, Eva, eu quero que você vá trabalhar com a gente. E ela disse, não, eu não vou. E eles disseram, eu sei onde o seu irmão estuda. E então ela disse, no final da tarde o meu irmão estava todo machucado. No outro dia eles vieram aqui em casa e disseram, Eva, eu quero que você trabalhe junto com a gente. Ela disse, não. No outro dia, o seu pai estava hospitalizado. No outro dia, eles voltaram. Então eles disseram, Eva, se você não trabalhar com a gente, eu sei onde a sua mãe trabalha. E então ela foi trabalhar com eles. E ele mais uma vez diz, mas por que você não chamou a polícia? E ela respondeu, mas de quem você acha que eu estou falando? De quem você acha que eu estou falando? O sistema, eu diria que na cidade nós encontramos homens e mulheres que estão cometendo equívocos e pecados. Mas eu também diria que na cidade nós encontramos estruturas que estão acometidas em pecados. Nós encontramos estruturas malignas, sistemas corruptos. E esses sistemas, eles são camuflados. E nós estamos envolvidos nisso. E essa é a cidade. E Jesus nos enviou para a cidade como cordeiro no meio de lobos. Essa semana eu parava para pensar um pouco na cidade. E me veio na mente que a cidade ela é igual a uma cebola. Existem várias camadas. Várias camadas. E quanto mais fundo você vai cortando essas camadas, mais você chora. Quanto mais você vai chegando no meio dela, mais seus olhos ardem. Por que eu digo isso? Porque eu tenho trabalhado com pessoas, e ao me envolver com essas pessoas, por mais que eu faça muito, eu vejo que é pouco. Vejo que é pouco. Porque existem camadas na cidade. Por isso a cidade é um lugar difícil. É um lugar difícil. Mas na cidade também nós encontramos pessoas necessitadas de paz. Na cidade nós encontramos pessoas necessitadas de paz. Diz o versículo 5. Quando entrarem em uma casa, digam primeiro, paz sobre essa casa. Paz sobre essa casa. Existem pessoas que precisam de paz. Paz. Foi isso que Deus ofertou a você na cruz. Paz com Deus. E é isso que você oferta às outras pessoas. Paz. Paz. E isso você pode fazer de diversas formas. Eu conheci um pastor norte-americano. Ele era um homem, acho que desse tamanho aqui. Loiro. Ele era jogador de futebol americano. E hoje ele é pastor. E ele contava que ele foi trabalhar num lugar, num bairro, bem carente, onde só tinha negros. E as pessoas, quando olhavam para ele, pensavam que ele era um policial ou coisa do tipo, ele estava infiltrado ali. E um dia ele está ele está na sua casa e ele começa a escutar um barulho lá na rua.
E ele sai, ele olha de um lado, está vindo uma gangue toda armada, ele olha do outro lado, tem uma outra gangue bem armada, e eles vão se encontrar, eles vão se matar ali. E o Brian, ele chega no meio das duas gangues, e quando elas se encontram, ele diz: hoje não vai ter briga aqui. Se eu tivesse 2 metros de altura, eu acho que eu também ousaria dizer isso, né? Não vai ter briga aqui. E ele diz: me deem as suas armas. E os homens entregam as armas a ele. E ele diz, coloca as armas no chão. Ele fala: olha, eu vou contar uma história para vocês. Tem um homem chamado Jesus. E ele começa a pregar o evangelho para aqueles homens. Depois, o Brian, ele vai para um outro lugar, um outro bairro. E ele começa a se perguntar: como que eu vou fazer para o evangelho florescer nesse bairro? O que eu faço? Então, o que é a ideia dele? Ele pega uma vassoura e começa a varrer a frente da calçada dele. Ele começa a varrer também o do vizinho da frente. E ele vai fazendo isso 6 blocos, 6 quarteirões, varrendo. E ele faz isso por 6 meses. Até que um dia uma mulher abre a janela, olha para ele e diz: ei, como que é seu nome? Ele diz: Brian. Falou assim: olha, Brian, muito obrigado pelo que você está fazendo. Eu tenho observado você fazendo isso. E aquela mulher era uma das mulheres mais influentes no bairro, que abriu uma porta para o Brian poder falar do evangelho a outras pessoas. Passado o tempo, o Brian também era artista. E ele resolveu pintar uns quadros, porque ele teve uma ideia na noite, assim, falou assim: olha, eu acho que eu vou pintar alguns quadros. E ele começou a pintar algumas setas, e embaixo escrito: drogas. E ele colocou sobre todos os postes do bairro várias setas: drogas, drogas, drogas. Iam apontando para um lugar, e de repente o Brian chegava no ponto de droga, e ele foi lá e colocou uma baita de uma placa escrito: drogas. Então todas as pessoas sabiam que naquele lugar iriam encontrar drogas. Logo, os traficantes do bairro começaram a sair dali, porque o lugar foi descoberto. O Brian também teve uma ideia de fazer um jantar progressivo, que ele chamava. De que ele fazia na casa de um vizinho, lá do primeiro quarteirão, tinha uma salada. Então eles iam lá, iam toda a vizinhança e comiam uma salada lá na casa do vizinho. Na casa do vizinho da frente tinha um aperitivo. E eles iam lá na casa do outro vizinho, depois de comer a salada, comiam um aperitivo. Na casa do vizinho da frente tinha um outro negocinho para comer. Na casa da frente tinha um outro negocinho para comer. Logo, o que o Brian gerou no bairro dele? Ele gerou um lugar de paz, um lugar onde as pessoas se conheciam, e o Brian contava: eu sou considerado o pastor da minha rua. Da minha rua. Ele não fez nada mirabolante. Nada mirabolante. Ele apenas levou paz. Paz. Com um simples gesto. Simples gesto. Este ano, eu vou contar essa história para exemplificar. Esse ano eu estava assistindo televisão na minha casa e eu pensava seriamente como eu me envolveria com não cristãos. E eu estava me envolvendo com crente demais. Não que isso seja ruim, é muito bom, é bênção. Mas não tem como pregar o evangelho para crente. E eu sentado lá e de repente eu mudei o canal e eu vi que tinha uma mulher entregando sopa. E eu pensei: esse negócio é bacana, né? Seria uma oportunidade legal. Porque o que me chamou a atenção foi o relacionamento daquela mulher com as pessoas que ela entregava sopa. Um relacionamento de amor. E eu falei: gostaria de fazer isso. Mas eu não sei fazer sopa. Minha esposa também sabe.
não tenho nem como fazer. E eu comecei falei para Marcela e comecei a orar dentro de mim, não contei para ninguém. Eu contei para uma pessoa. E logo a pessoa falou para mim assim: Luiz, você quer entregar sopa em Araraquara? Isso aqui é um calor. Como que as pessoas comem sopa em Araraquara? Ninguém come sopa em Araraquara. Né? Não sei se você come, mas... E naquela hora eu pensei assim: nossa, realmente é verdade, está um calor aqui, ninguém vai comer sopa, né? E aí eu peguei e continuei com isso. Um irmão da igreja, um dia eu estava levando ele embora, ele falou assim para mim: pastor, o senhor não queria entregar sopa aqui na cidade? Eu falei: como assim? Ele falou: não, porque tem uma mulher lá no nosso bairro que ela entregou sopa por um período de 6 anos. Mas ela não tem mais dinheiro para poder entregar, não tem mais mantimentos, mas ela tem todos os utensílios na casa dela, ela tem um fogão. E o senhor poderia fazer um culto, pregar e depois entregar sopa. Eu falei: pode ser, vamos lá. E eu fui, conheci aquela mulher, nós começamos então a entregar sopa naquele lugar. E nós fizemos alguns grupos pequenos lá. E eu comecei a me envolver com muitos não cristãos. Mas um dia também eu estou na minha casa e de repente bate uma outra pessoa. Fala assim: pastor, o senhor que é pastor da igreja? Eu sou pastor da igreja. Mandaram um recado lá dos predinhos, que tem uns predinhos lá no meu bairro, que várias pessoas moram lá e não são, eu diria, as pessoas mais amadas pela sociedade. E ficamos sabendo que o senhor entrega sopa. O senhor não queria entregar sopa lá nos nossos predinhos, lá para as crianças? Eu falei assim: vamos ver. Na semana passada, eu fui lá nos predinhos. E eu me encontrei com seria o traficante do lugar. É perigoso eu falar isso, tem um delegado atrás de mim, né? Mas... E aí, quando eu conversava, ele falou assim: olha, pastor, você não quer fazer um culto aqui? Eu falei: faço. Hoje, em 6 meses, eu tenho contato, a partir da semana que vem, que nós começaremos a sopa lá, com mais ou menos 350, 400 pessoas não cristãs. A sopa é capaz de transformar alguém? Não. A sopa vai mudar a vida daquelas pessoas? Não, também. Mas é contato com pessoas. Porque a palavra de Deus transforma corações. O evangelho de Deus transforma vidas. E as vidas só são transformadas quando Deus ele pega um vasinho de barro e coloca num determinado lugar para gerar paz. Paz. Quais foram os dons que Deus deu a você? O que você faz bem? Quais foram os talentos que Deus concedeu a você, que só você tem? Deus deseja usar isso para manifestar a glória dele e abençoar a cidade de Araraquara de uma forma que você nunca viu e ninguém nessa cidade viu acontecer. Porque Deus está agindo na cidade, porque Deus não se resume à igreja, Deus se resume ao mundo. Deus está no mundo agindo porque o mundo é de Deus. O reino de Deus está no mundo. Deus está fazendo várias coisas acontecer. Mas Deus está apenas perguntando a você: você quer fazer parte disso comigo ou não? Porque Deus vai fazer. Ele vai fazer. Mas às vezes Ele nos convida a fazer com Ele. Fazer com Ele. Deus nos convida a fazer parte daquilo que Ele está fazendo no mundo. A cidade é lugar de paz. E a paz é gerada nesses ambientes. Assim como a cidade é um lugar de amizades. Diz o texto que Jesus ele manda aqueles homens irem comer em alguns lugares. Mesa é lugar de comunhão, é lugar de relacionamento. Quando você come com alguém, você desfruta de um relacionamento. Desenvolver amizades. Você precisa desenvolver amizades. Você precisa estar conectado a pessoas. Você tem que ter amizades de médio e longo prazo.
As nossas amizades, às vezes, elas acabam quando a gente muda de trabalho, quando a gente muda de cidade. As amizades precisam continuar, porque você precisa falar do amor de Deus para aquela pessoa e você não sabe quando você vai falar. As amizades continuam. Constrói amizades. Assim como a cidade é lugar no qual nós encontramos pessoas necessitadas de cura. Não apenas cura física, curas emocionais, ou até mesmo enfermidades sociais. Precisamos de cura. Mas o interessante disso é que por 3 vezes se repete aqui: sabei que está próximo o reino de Deus. Sabei que está próximo o reino de Deus. É isso que nós precisamos anunciar às pessoas. Que Deus, Ele está muito mais próximo delas do que elas pensam, do que elas imaginam. Deus está muito mais próximo. E a obra é de Deus. O reino é de Deus. E Deus apenas te chamou para fazer parte desse negócio. O que Deus vai fazer, eu não sei, você não sabe, porque o reino é de Deus. Você apenas vai servir. Servir. Tem alguns jovens aí que eles propuseram a fazer um reforço escolar lá no nosso bairro. Pastor, eu sei matemática. O que matemática pode ajudar? Matemática, não sei. Mas Deus deu a criatividade a eles de tomar essa postura. Outros falam assim: pastor, eu sei jogar bola. Coloca isso diante de Deus. Onde Deus te colocou? O seu trabalho, as suas funções. Faça tudo isso acontecer para o reino de Deus. Você não sabe o que vai vir lá no futuro. Porque é caminhar pela fé. E a fé você não vê. Quando eu olho para servir sopa, eu não sei o que Deus vai fazer. Não sei. Eu não sei. Mas Deus me chamou para fazer isso. E eu vou fazer. Foi Ele que me chamou. O que Deus está te chamando a fazer? Como Deus está te chamando a servir a cidade? Igreja é para a cidade. Igreja tem que abençoar a cidade. Ao ponto de que a cidade comece a olhar para a igreja e fale: olha, se essa igreja não estivesse na cidade, eu não sei o que seria de nós. Igreja precisa abençoar a cidade porque ela foi enviada para a cidade. Deus nos enviou como um povo que está adiante dele para a cidade. Vai ser um lugar difícil, vai ser um lugar no qual você não vai conseguir fazer todas as coisas que você planeja fazer, mas você vai orar a Deus. Vai ser um lugar difícil, mas você vai falar: Deus, esteja comigo. Vai ser um lugar no qual você realmente às vezes vai ser rejeitado, mas Deus te chamou a fazer isso. Imagine comigo, se cada pessoa aqui começar a se preocupar com a cidade de Araraquara será diferente. Ame a Deus, ame a Deus. Ame as pessoas e ame a cidade. Ame a cidade. Se apaixone por ela. Deseje o bem dela. Ore por ela. Porque a igreja é para a cidade. O reino de Deus veio à cidade para abençoar a cidade, abençoar o bairro no que você está, abençoar a rua, a sua vizinhança. Cuide da cidade. Quando se trata do reino de Deus, e eu encerro. Jesus, quando ele chega, no começo do ministério, diz Mateus que Jesus veio para pregar as boas novas e o reino de Deus. As boas novas e o reino de Deus. O que isso significa?
Boas novas. O Evangelho. O Evangelho. O que é Evangelho? Boas novas. O que é boas novas? Boas novas é o seguinte. Digamos o seguinte, que o Baroni ele é um rei, e ele é o rei que governa essa fileira de bancos aqui. Digamos que o Fábio é o rei que governa essa fileira de bancos aqui. E os dois entram em guerra. Entram em guerra. O Baroni quer conquistar esse reino e o Fábio esse reino. E o Baroni ganha. O homem mais experiente. Desculpe, Fábio. E o Baroni, ele pega uns dos jovens ali, que corre mais, o Daniel, e fala assim, olha, você vai fazer o seguinte, você vai anunciar as boas novas. Então o que você vai fazer, Daniel? Você vai passar para esse monte de gente aqui, anunciando que agora o rei não é mais o Fábio, o rei é o Baroni. E você vai bater na casa de um rei, olha, o rei não é mais o Fábio, o rei é o Baroni. E você agora está subordinado àquele reino. É aquele reino. Quando Jesus Cristo ele vem à terra, ele vem anunciando a ideia de que existe um novo reino. Aquele reino já era. Agora é um reino que veio de Deus. O reino de Deus está aqui. Nós começamos a experimentar o reino de Deus aqui. Por isso, cidades são transformadas, pessoas são transformadas. Por quê? Porque pessoas que carregam a mensagem do reino estão anunciando, estão tomando atitudes com os valores e princípios do reino e transformando sistemas, transformando culturas, transformando vidas, transformando famílias, porque um novo reino chegou. Um novo reino chegou. Você não vive debaixo de um reino maligno do diabo. Você vive debaixo do reino de Deus. E você precisa anunciar às pessoas porque elas não sabem disso. Elas não sabem. E foi para isso que Cristo veio. E foi para isso que Cristo te chamou. Ele te chamou em primeiro lugar para colocar um novo reino dentro de você. Quando Cristo ele vai para a cruz, lá ele paga todo o preço para comprar a sua vida. E o preço não foi pequeno. O preço foi caro. Você não merecia reino nenhum. E muito menos um bom reino. Mas ele foi lá e se fez pequeno para te fazer possuidor de um reino. Ele mudou a sua vida. Mas esse mesmo Cristo que transformou o nosso coração é um Cristo que nos bate nas costas e diz: agora anuncia a outras pessoas que o novo reino chegou. Um novo reino chegou. Você está em missão na cidade. Deus não te chamou apenas para transformar a sua vida. Deus te chamou para transformar a cidade. E pequenas coisas que você faça pode transformar a vida de alguém. E maior alegria no céu há quando um pecador se arrepende do que 99 justos. Que tal você fechar os seus olhos e conversar com Deus? Talvez Deus tenha te chamado a fazer parte do reino dele. Talvez Deus tenha te chamado a se curvar a Ele e reconhecer Ele como Senhor e Salvador, como Rei do reino. Mas talvez Deus tenha te chamado também a anunciar esse reino. No seu trabalho, sua família, com seus amigos queridos, porque o Rei do Reino convidou homens e mulheres a fazerem parte do reino. Feche seus olhos, ore por você, ore pela cidade, porque o reino de Deus veio até nós.